Boa noite, esse é o nosso programa Fé, Vida e Saber. Boa noite, Marivalda, que não está aqui comigo. Como sempre, o programa Fé, Vida e Saber está tentando para vocês colocar um blog bem especial para que a gente possa fazer uma seleção dos nossos programas e ser mais fácil a busca, né? E como sempre, o nosso livrinho, Consulte a Bíblia, com Provérbios de Salomão, diz assim: se pensar bem no que vai fazer, todos os seus planos darão certo. Esse provérbio está no capítulo 4, versículo 26, em Provérbios de Salomão. Boa noite quem está me assistindo. É o programa de maior prazer que eu tenho. Não é um programa de maior audiência, mas é um programa de prazer que eu tenho, porque é o programa onde eu leio a Bíblia, né? E a gente tem, como o Padre Antônio Vieira diz, o pregador, ele tem que pregar, assim como o semeador tem que semear. Ele faz essa diferença, nos programas anteriores eu falei, a diferença de ser semeador e semear, porque o semear é aquele que é a obra, né? Então, por que ele fala depois na conversão? Por que não se convertem tantas pessoas hoje? Porque as pessoas hoje em dia não estão mais dadas à conversão? Porque tem talvez poucas obras, né? É mais aquela questão de dizer, eu sou católico, mas será que estão realmente cumprindo a missão de ser católico? Eu acredito em Deus, acredito na palavra de Deus, eu acredito no Evangelho, mas você só acreditar não basta. Você tem que propagar. A palavra de Deus não é para ficar fechada, não é para ficar dentro de um livro, é para ser propagada, é para ser falada, é para ser levada para todos, né? Deus veio para todos. Isso é que tem no livro, nos escritos de Samuel. Paizinha forte, minha prima, como eu queria ser forte também, né? Tiraram o forte do meu nome, paizinha. Olha, um abraço para você, um abraço para a Valdisa, para a Dalgisa, para minha tiazinha, que eu tô com saudade dela, com saudade e vontade de dar um abraço nela, pode ter certeza para que um dia eu estarei por aí. Deixa a vacina chegar, que tá chegando, viu? Embora seja, não deixa para lá. Antes eu quero ler aqui Homens e Espíritos, para a gente discutir um pouquinho. Homens e espíritos estão interligados. Claro, nós estamos ligados ao nosso espírito e estamos interligados um no outro, né? A morte nada mais é do que a vida fora do corpo. Uma vez quando a gente diz, fulano morreu, mas Deus nunca deixou isso escrito como a morte, mas uma passagem para o outro lado da vida. Dilva, boa noite. Esteja conosco bem à vontade. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento dos espíritos, certo? Gravem bem, para depois a gente ler o Evangelho. A matéria não constitui obstáculo para o relacionamento do espírito. Claro, a matéria simplesmente possibilita o espírito a se locomover, a fazer-se ver, né? Se mostrar. Os que desapareceram do cenário físico estão vivendo noutra dimensão, numa dimensão que a gente não tem conhecimento, mas acreditamos. Senão não estaríamos aqui falando e pregando esta palavra. O túmulo não é um obstáculo definitivo para a afeição entre os seres. Não é. A morte é um fenômeno material inacessível ao espírito. Inacessível. O espírito não tem acesso à morte. Ele simplesmente se transporta, né? Quer no corpo ou fora dele, os espíritos se contactam. O pensamento é uma onda que se propaga para além do espaço e do tempo. Esse somos nós. O pensamento está em nós. É inerente a todos nós seres humanos. O amor não conhece fronteiras. Não creias que os mortos estejam mortos. Então, os mortos não estão mortos. É muito triste a gente ligar a TV e o que a gente ouve? O Brasil quase todo vermelho.
o Brasil pouca parte amarela e o Brasil nenhuma parte azul. Isso nos dá uma tristeza muito grande, é como se a gente vivesse assim, numa câmara, na fila da câmara de gás, não é isso? Então você estaria ali esperando a sua hora de ser jogado ali dentro para morrer. E é assim que nós estamos vivendo nesse momento, eu tenho certeza que vocês vivem isso. E é por isso que a gente tem que rezar, tem que pegar um livro, ler coisas bonitas, coisas belas, porque eu acredito até que com coisas belas o pensamento vai fluir melhor e a gente vai poder se livrar dessa câmara de gás. A gente não vai entrar. Antes dela, antes que a porta se abra e chame o nosso nome, diz assim: o gás acabou e a gente não tem como levar essas pessoas. E assim será com a chegada da vacina. Esse é o que eu espero. É muito interessante. Aí o padre Antônio Vieira, nos sermões dele, ele fala muita coisa interessante. Ele diz: ou boa razão para ser um servo de Jesus Cristo. É mesmo, é uma boa razão para ser um servo de Jesus Cristo. É nesse momento agora de aflição, né? Zombem e não gostem, embora o façamos nós como ofício. A doutrina de que eles zombam, a doutrina que eles desestimam, essa é a que eles devem pregar, e por isso mesmo, porque é mais proveitosa e a que há de ser mista, quer dizer, a que é grandiosa. O trigo que caiu no caminho, comeram-nos as aves. Estas aves, como explicou o mesmo Cristo, são os demônios, que tiraram e que tiram a palavra de Deus dos corações dos homens. Mas aí você pensa, mas as aves são demônios? Aves são pássaros tão sublimes, são criaturas de Deus, mas naquele momento se revestem do demônio para tirar o trigo do caminho certo, né? Interessante, né? Aí diz assim: pois por que não comeu o diabo o trigo que caiu entre os espinhos ou o trigo que caiu nas pedras, senão o trigo que caiu no caminho? Porque estava mais fácil. Entre as pedras estava difícil. Entre os espinhos também estava difícil. Então, eles não gostam de coisas difíceis, eles gostam do que é mais fácil. Então, Deus sempre diz: não vá pela porta mais fácil, pela porta mais larga, procure a porta estreita. É na porta estreita que está a salvação. Quer dizer, é com sofrimento que a gente chega lá. A porta estreita é o nosso sofrimento, é a nossa cruz, certo? Então, pisaram-no os homens, e a doutrina que os homens pisam, a doutrina que os homens desprezam, essa é a que o diabo teme. Certo? Desoutros conceitos, desoutros pensamentos, desoutras sutilezas que os homens estimam e prezam, dessas não se temem nem se acautela o diabo, porque sabe que não são essas as pregações que lhe hão de tirar as almas das unhas. Quer dizer, o diabo tem toda a segurança de que, por mais que rezemos, ele vai pôr a mão em nós, mas não vai não, porque nós estamos fazendo isso com fé, com muita fé em Deus, o Deus que está conosco, e Deus não desampara aqueles que estão com eles. Como disse em outros programas, o que a gente faz nessa vida? A gente planta uma semente do bem, a gente constitui nossa família, nossas obras. Quais são nossas obras? Nossas obras são nossas famílias. Nós temos uma grande ação, que é cuidar da nossa família. Hoje nós temos paizinha que cuida da mãe e já cuidou dos filhos, e outras pessoas que estão aqui conosco também, como mães, como pais, como vós, como vós, são que cuida dos filhos, dos netos, da família, a pessoa que olha pelos outros que estão precisando de si. Então são essas pessoas que Deus ampara e o diabo não põe a mão, certo? Aqui diz assim: enquanto o ateu nega a existência de Deus, o agnóstico não
a nega, mas também não afirma sua existência. Nenhum ser humano torna-se ateu ou incrédulo, principalmente por causa de argumentos bem fundamentados, sobretudo pelas inclinações ao pecado existente em seus corações, e instigada pelo inimigo com alto poder sedutor. O inimigo seduz, realmente, ele é sedutor. Ele seduz com dinheiro, com vantagens, com roupas finas, com seda. Ele seduz de todas as maneiras, ao ponto de você só olhar bem para uma pessoa bem vestida, não vocês que estão me ouvindo, mas muita gente segue esse caminho de olhar pela aparência de uma pessoa muito bonita, muito bem vestida, muito bem posta, e uma pessoa pobre você não olha muito. A pessoa pobre não tem muito o que olhar, não é assim? Afinal, a princípio parece mais fácil viver sem preceitos, fazendo a nossa própria lei. Mas não nos iludamos, estamos no meio de um combate em que as forças do mal buscam não atingir e implantar a dúvida, a desconfiança, a falta de comprometimento e a descrença. É isso que a gente vive hoje em dia. Descrente do que vai nos acontecer, descrente do que pode acontecer. Não sabemos se o que pode acontecer vai ser bom ou ruim. Nós vivemos uns momentos de trevas e temos que rezar bastante. E não é só aqui, né? Não é só no Brasil, gente. E essas palavras que eu acabei de ler para vocês são palavras do padre Reginaldo Manzotti. Gosto muito desse livro. Eu tiro sempre alguns trechinhos que combinam com o nosso texto do dia, com a nossa oração do dia. Lúcia de Fátima, boa noite. Nós temos aqui agora o santo do dia, que é a nossa parte do saber. O programa é Fé, Vida e Saber. O saber faz parte do conhecimento, é a nossa filosofia diária. Todo dia nós temos um santo e hoje é São Bernardo de Corleone. São pessoas como nós que foram para o outro mundo e que viveram, lutaram, acreditaram e morreram pela palavra de Deus e morreram por acreditar em Deus. Por isso é importante a gente ler fazer essa parte de sabedoria. O santo de hoje nasceu no ano de 1605 em Corleone, Sicília, na Itália. Como é belo poder perceber o testemunho de hoje. Como a misericórdia de Deus fez maravilha a partir do arrependimento. Verdade, né? São Bernardo foi crescendo numa vila longe do relacionamento com Deus e com a igreja. Logo distante de si e do amor aos irmãos, o orgulho foi tomando conta de seu coração. Então decidiu entrar para a vida militar, não para servir a sociedade, mas para dominá-la. De fato, ele estava longe de Deus. Resultado, numa das muitas discussões que virara briga, ele acabou num duelo, ferindo de morte um companheiro seu da vida militar. Foi neste momento trágico de sua história que ele abriu o coração para Deus, pois sua consciência foi pesando. Quem poderia resgatá-lo? Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado que veio nos assumir na nossa fragilidade e nos revelar este amor que redime, que salva e é a nossa esperança. Assim arrependeu-se e começou a busca de uma vida em Deus, uma vida de igreja sacramental. Discerniu um chamado à vida religiosa, buscou a família franciscana e ali tornou-se irmão religioso, fiel às regras. De fato, se antes expressava arrogância, agora comunicava paz, penitência, luta e ao pecado. Luta contra o pecado. Ele foi se santificando também no serviço ao próximo. Santidade sem serviço aos outros pode ser apenas um ideal, mas no concreto essa luta, esse bom combate é para sermos melhores em Deus, melhores uns para os outros. Religioso capuchino, modelo de vida na pobreza, na castidade e na obediência, este santo do século XVII nos convida, neste novo milênio, a sermos sinais no poder que a misericórdia divina tem de, com a nossa ajuda,
e o nosso sim para nos tornar santo. Olha, vê como ele foi uma pessoa arrogante, uma pessoa pecadora, tão distante de Deus e se tornou santo. Então, são com essas pessoas que a gente tem a esperança da nossa vida santificada, né? Então se diz, os santos são como nós, são pessoas comuns que vão para a eternidade depois de uma luta, depois de uma remissão, depois que eles pecam, mas eles se redimem, eles conseguem alcançar o perdão de Deus, né? Então, somos nós. Então, São Bernardo de Coleone, rogai por nós, que nós um dia, quem sabe, o encontraremos lá na outra dimensão, como eu falei, né? Então, boa noite, Marivalda, Angélica, Ludmila, Meriane, minha amiga, Alberto Azevedo, Cosminha lá em São Paulo, Domingos, Socorro Melo, que todo dia eu vejo, depois que eu saio daqui, que eu vou dar uma olhadinha, lá está Socorro subindo e eu não vi aqui. Algumas eu vejo, outras não. Nilza está todo dia comigo, Natália Félix. E aqui nós temos a nossa liturgia diária, que é o Evangelho de Marcos. Nós estamos na terceira semana, aliás, na primeira semana do tempo comum, hoje, terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021. E ele começa assim, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. Ensinava como quem tem autoridade. Então, estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a rezar. Ele não começou a rezar, ele começou a ensinar, perdão. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" Angélica Romero, que bom! E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, o evangelho de hoje fala de alguma coisa complexa e de uma coisa muito sabida por todos nós, que é Jesus foi um grande pedagogo, um grande professor, né? E quando ele ensinava com autoridade. Isso quer dizer que sabia o que estava ensinando, sabia o que estava passando e sabia o que o povo precisava. E ele ensinava de acordo com a necessidade de saber de cada povo, né? A não ser que quando ele falava as parábolas, ele falava em parábolas, ele dizia que era para os discípulos. Os discípulos entenderiam, outros não. Quer dizer, era um mérito para quem acredita de verdade. Os discípulos tinham largado tudo para seguir com ele. Então, só eles tinham o poder de conhecer a mensagem das parábolas. Mas os leigos, não. Entenderam? Então, aqui, o sábado era o dia mesmo das orações, das pregações, né? E as pessoas ficavam admiradas com o que ele pregava, porque ele pregava de acordo com cada pessoa. As palavras dele iam para cada um, né? Agora, quanto ao espírito mau, quantas pessoas têm espírito mau, né? Aquelas pessoas que matam, com certeza elas estão possuídas por um lado ruim, né? É uma coisa complexa? É. Deus é poderoso? É. Ele tem o poder de tirar de nós esse espírito mau? Tem, né?
Então, é o que nós podemos fazer, ajudá-lo também, fazendo coisas boas, procurando rezar. Eu estou com vontade de fazer mal a alguém, então eu vou ler a Bíblia. Já pensou se cada pessoa que tivesse a intenção de matar um inimigo, né, um desafeto, pegasse a Bíblia e lesse um trecho, ele ia esquecer. Se cada vez que você tivesse vontade de dar um tapa na cabeça, na cara de alguém, você dissesse, vou contar-se até 10, com certeza aquela vontade sairia e você desistiria, aquele espírito mal teria saído de você. Também eu não quero consertar nada, certo, gente? Eu estou falando a minha opinião. Juscelino, Dona Maria da Graça, um abraço para vocês. Boa noite, Dona Maria da Graça. Pois é, então é o que eu digo, um espírito ruim, só Deus. Então, para isso, a gente também pode ajudar um espírito mal, não pode? Uma pessoa maldosa, uma pessoa maligna, uma pessoa que está com o maligno. São pessoas que estão com aquele desejo ruim de fazer o que é ruim. E se a gente puder fazer com que eles contem até 10, rezem, orem. E porque na reza a gente esquece. Muitas vezes a gente acaba seguindo o caminho bom e esquece o mal. Aí, ó, o inimigo gosta de coisas fáceis, não foi o que eu falei? Então, a semente deixada no caminho, como diz o padre Antônio Vieira, as aves comeram. E, segundo o sermão de padre Antônio Vieira, as aves era quem? O Satanás. Mas como as aves poderiam ser o Satanás? Se aves são criaturas de Deus e sublimes, coisas lindas, que eu também acho. Mas acontece que naquele momento elas estavam possuídas pelo diabo e comendo aquele trigo que seria para o homem, porque ela encontrou fácil. Por que as aves não comeram o trigo que estava entre os espinhos ou entre as pedras? Porque estava difícil. E nós fazemos a mesma coisa, nós sempre procuramos a coisa mais fácil. Mas, o que diz na Bíblia? Procurai a porta estreita, porque a larga tem um abismo. O abismo está na entrada larga, mas a porta estreita, que é a porta onde você vai ter dificuldade para entrar, você vai sofrer para entrar, você vai se machucar para entrar, mas você vai chegar lá e ficar livre. E lá você vai se curar, né? E esse é o nosso evangelho do dia. Jesus pregava de acordo com a população. Não se pode falar inglês para uma pessoa que nunca na vida abriu um livro para entender uma palavra em inglês, né? Não se pode falar grego, alemão, para quem nunca viu, para quem nunca ouviu. Então, é como que diz aquela música do Pagodinho, o caviar nunca vi, não comi, só ouço falar. Então, a mesma coisa é você pregar diferente. Então, o melhor professor é aquele professor que ora para os seus alunos, a linguagem deles, a linguagem que ele pode entender. Esse é o bom. Fernanda Cláudia, boa noite. Eveline, Ana Cecília, lá do Conjunto Ceará, minha nora. Ana Cecília, minha afilhada. Eveline, minha afilhada. Rosinha Rodrigues. Helena Teixeira. Cleice Paulaquino Beto. Que população linda, maravilhosa. Angélica Romero, minha irmã, tô morrendo de saudade, certo? E um abraço a você, Juscelina. Eu espero que o evangelho de hoje esteja contente, esteja bom. E vocês podem deixar fazer uma crítica, quem sabe no meu Facebook, manda uma crítica do meu programa. Vocês que estão sempre aparecendo, que gostam de fazer comigo isso. Aqueles que aparecem são os que mais, né, se aproximam do meu diálogo. Critiquem, peçam alguma coisa diferente, falem alguma coisa que eu possa dizer. Estou formando um blog e eu quero depois passar para vocês, ok? É uma página bem melhor, bem diferente. Então, boa noite pelo dia de hoje. Marivalda não está. Ludmila Simão, beijão. Lígia Vera, beijão. Celeste Mota, abraço para vocês todos e boa noite.